Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, semana após semana, José Valdo Reis Brito e eu, Guilherme Verano, estamos aqui para trazer o que acontece, né, na comunidade e principalmente na área da medicina. E sem perder tempo, né? Porque a gente não pode perder tempo, José Valdo, e o tempo urge, né? E não ruge, como diria um amigo meu lá das Acácias, né? A gente fala em tom de brincadeira, é claro. Eu queria que você apresentasse a nossa convidada de hoje, que é um tema muito interessante, que abrange, é claro, o universo masculino, mas principalmente o universo feminino. Amigos do 14, que bom mais uma vez estarmos aqui para mais um Alto Astral no 14. Nós que somos do canal comunitário da cidade de Anápolis e a gente gosta de trazer coisas da nossa cidade, pessoas da nossa cidade. E quem está conosco aqui hoje nasceu aqui, tem uma história aqui, seus pais são conhecidos aqui. É a minha querida doutora Mariana Rafaela, cirurgiã vascular. Eu queria começar o nosso bate-papo dizendo seja bem-vinda e queria que você se apresentasse, porque eu tenho certeza que muita gente da comunidade anapolina conhece você e conhece seus pais, porque a sua família já tem uma história aqui na nossa cidade. Certo. Bom, meu nome é Mariana Rafaela, diretamente da Vila Góes. Exatamente. Exatamente, diretamente da Vila Góes. Eu, assim, nasci por acidente em Goiânia, né? Mas no primeiro dia eu já vim pra cá, pra Anápolis. Sempre morei aqui até os 17 anos. Meu pai é o Baltazar José dos Santos, que trouxe a NET para Anápolis, ajudou a criar o canal comunitário, era uma das exigências na época, né, para ter TV a cabo. E eu lembro muita gente falando, não, o Baltazar é um louco. É. A coisa foi. Nós estamos compartilhando a valor agora, alguns anos depois. Alguns anos após, né? Foi para os fanáticos por futebol, foi presidente da Rubra, teve o projeto social que era o Manchester Sport Clube. E hoje ele é advogado, né? Trabalha com alguns empreendimentos que a gente tem ali na Vila Góes. Também faz parte da CIA, né? Agora, mais recentemente, tem a Associação dos Amigos do Parque, lá do Central Park. Meio ambiente também, que é louco, né? Todo mundo briga com ele, fica catando lixo, plantando árvore, né? Ele é louco mesmo, é louco bem, né, Maria? E agora vai trazer as indústrias bélicas para Anápolis, né? Faz parte lá do comitê da CIA, que está organizando. No Chile agora, recentemente, exatamente, estava numa feira de armamentos, né? Exatamente. Já a minha mãe, Dona Iraci Garcia, muita gente conhece, Anápolis, foi professora, né, de formação, foi diretora de vários colégios estaduais, trabalhou no estado durante 34 anos. Foi diretora do Polivalente, ela que instituiu o Polivalente Gabriel Issa, lá na Vila Góes, né? Fez o treinamento em Belo Horizonte, então foi o colégio modelo no estado na época. E depois foi diretora de outros colégios, foi delegada de ensino aqui e se aposentou. Agora está na vida mansa. Eu falo para ela que ela trabalha meio período, né? 6 horas, depois da tarde descansa. Mariana, mas... E ficou para trás o Pedro Paulo, né? E o Pedro Paulo, né? E o Pedro Paulo, meu irmão, Paulo, né? advogado. Porque antes era assim, ser irmão do Pedro Paulo, agora o povo já fala, ser irmão da Mariana, né? Boa referência. Agora já muda, né? Por quê? Porque eu morei 11 anos em Ribeirão Preto. Eu fiz faculdade lá. Estudei aqui em Anápolis, Gente Miúda, São Francisco, Galileu. Aí fui direto para Ribeirão, fiz faculdade, residência, mestrado e voltei para Anápolis. Voltou para Anápolis, não estava igual a mãe dela trabalhando só meio período, não. Não. Eu sou testemunha que trabalha muito. E eu queria te perguntar, por que cirurgia vascular? Então, na vida a gente tem que pensar assim, até na hora de escolher especialidade, porque a medicina, assim como o direito, é muito amplo, né? E você entra na faculdade, eu queria fazer pediatria. Passou rapidinho, né? A vontade de fazer. Depois eu fui para geriatria. Só que lá pelo 3º, 4º ano eu vi que eu gostava muito da parte de procedimento, né? Então, aí eu resolvi fazer cirurgia vascular. Por quê? Cirurgia vascular, a maioria das pessoas acha que é só varizes, mas não é. Cirurgia vascular, igual eu explico assim para minha mãe e para as minhas pacientes assim, da melhor idade, vamos dizer. Ela trata de todos os vasos do corpo, menos a cabeça e o coração.
A cabeça seria o neurocirurgião e o coração, o cirurgião cardíaco. Vascular é o resto, né? Então a gente trata braços, pernas, a região abdominal, promove acesso para as outras especialidades, né? Então, assim, é bem completo. E envolve tanto a parte, assim, de atendimento clínico, grande parte dos pacientes é idoso, mas a gente também trabalha muito com pacientes jovens por conta das varizes. Tem a parte intervencionista, que é a parte de cirurgia. Eu também faço a parte de ecografia vascular, que é radiologia, né? E também trabalho com trauma. Eu trabalho no hospital de urgência também. Então, assim, tiro, facada, que sangra bastante, pega algum vaso importante, risco de morte do paciente, aí, como diz, né? Chama vascular, né? Chama vascular porque tá sangrando muito. Então é bem amplo. Então eu gostei na faculdade, acabei fazendo cirurgia geral para fazer vascular, porque é pré-requisito, né? Mas graças a Deus, desde que eu terminei a residência, eu trabalho só com vascular. Sendo bem amplo, quais as principais doenças vasculares? O carro-chefe, né, que mais acomete a maioria da população, é a parte de varizes, né? Então, varizes de membros inferiores. Grande maioria mulheres, estatística é 9 mulheres para cada homem. Principalmente, lógico que tem o fator genético, mas o hormônio feminino ajuda demais. Por isso que a gente tem os picos, né, das varizes. Gestação, mulher geralmente... depois da gestação que aparecem essas veias. Menopausa também, porque dá aquela bagunça hormonal. E quando faz o uso de algum tipo de terapia de hormônio, ou anticoncepcional, ou uso de terapia de reposição hormonal na menopausa. Aí, saindo das varizes, a gente também tem que a doença meio da moda, porque a gente está fazendo muito diagnóstico agora, que são as tromboses, né? Tromboses venosas, que levam a embolia pulmonar. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. E, além disso, a gente também trabalha na parte arterial, que é o quê? São as artérias, são os vasos que levam sangue para os órgãos. Então, pode levar para a cabeça, e quando tem essa dificuldade, o paciente pode ter um AVC, né, com acidente vascular cerebral. Pode ter uma obstrução para as pernas, que às vezes o paciente tem aquela ferida que não cicatriza por falta de circulação. E quando essa artéria dilata, ou seja, fica grande, um vaso fica maior 2 vezes do que o dele habitual, forma os aneurismas. Então, aneurisma pode dar em qualquer lugar do corpo. Tem gente assim, pode dar na cabeça, pode dar no braço, pode dar no abdômen, pode dar no tórax. Então, e tem essa associação genética importante. Eu falo que aneurisma só opera a família, né? Vem o irmão, vai operando, igual varizes. Vem primeiro um, vai operando a família. Então, o vascular tem isso também, né? Você acaba tem que ter esse cuidado da avaliação de toda a família. Então, eu falo que é a saúde vascular da família. Lógico que tem os fatores de risco que pioram, né? Tudo na vida é assim, você herda, mas se você faz um esforcinho, pode piorar ou melhorar. Então, cigarro, né? O mundo que a gente vive hoje muito sedentário, então isso atrapalha também todos os aspectos da circulação. A alimentação, então, sobrepeso atrapalha a circulação em todos os seus aspectos. A alimentação rica em gordura, rica em carboidrato também ajuda a fechar essas artérias. Então, são vários outros fatores que pioram uma tendência familiar que você eventualmente tenha. O José pediu para perguntar sobre o álcool também, se atrapalha. Você preocupou? Não, o álcool ainda não tem nenhuma relação assim, instituída para a saúde vascular. O problema são as consequências do álcool, porque geralmente quem bebe um pouquinho mais, ele acaba comendo um pouquinho mais. O álcool é muito rico em carboidrato, né? Então a pessoa engorda, então acaba acumulando aquilo nas artérias, né? Suja as artérias, vamos colocar assim. Então o álcool em si, o álcool não. Inclusive, assim, o vinho, eles falam que uma taça de vinho tem um componente importante que promove uma vasodilatação. Mas aí você fala, a taça depende daquela taça, assim, né? Se uma taça é boa, imagina uma garrafa, deve ser ótimo. A vida é um equilíbrio, não pode ter exagero, né? Viu, José? Muito bem respondida. Doutora Mariana, mas eu entendo que um percentual muito grande nos consultórios é varizes, não é isso? É grande parte, 70%. 70%. Né? 70%. Então, diga para nós um pouquinho desses 70%, o que são as varizes. Sim. Como é que é isso? Como que se trata? Como prevenir? Igual a pessoa chega e fala assim, doutor, eu tenho veias. Eu falo assim, graças a Deus, porque todo mundo tem, né? Quando a veia, ela dilata,
fica grande, tortuosa, aí que ela se torna uma variz. Variz, então, ela pode ser desde as mais leves, que são aquelas fininhas telangiectasias nas pernas. Às vezes, as varizes. Tem diferença de fato? Tem. Então é isso. Todo mundo tem veia. É igual tireoide. Todo mundo tem, graças a Deus, né? Então, quando tem algum distúrbio na veia, ou seja, ela fica grande, dilatada, que aí o nome dela é variz. Então, toda veia é uma variz. Não, toda variz é uma veia, mas nem toda veia é uma variz. Veia tem potencial de se tornar variz. Exatamente, entendeu? Então tem desde as fininhas mesmo, que são aquelas telangiectasias, que o pessoal fala, quero fazer uma aplicação, tudo para melhorar, desde aquelas bem calibrosas, com risco de sangramento, com risco daquele sangue que fica acumulado aqui naquela veia, fazer uma flebite, uma trombose, abrir ferida que não cicatriza, entendeu? Por conta da pressão que fica parado na perna. Então, por que a pessoa sente dor, cãibra, incha a perna? Porque o sangue vai pelas artérias, né? Aí, a hora que ele vai voltar, ele tem essa dificuldade, porque a veia está dilatada, não tem aquela força para voltar. Então, o sangue quente, rico em metabólitos do organismo, né? Porque foi pela artéria um sangue com oxigênio, nutrientes, e está voltando os metabólitos. Fica acumulado naquela região. Então, por isso que dá cãibra, cansaço e essas outras complicações. Então, a gente pode ter desde um quadro bem leve até um quadro mais comprometedor. Então, por isso que primeiro a consulta, você tem que avaliar tudo isso, né? Qual o quadro para propor o tratamento. O tratamento, vamos começar assim, né? Tratamento clínico. A gente dá todas essas orientações que é de saúde mesmo e bem-estar, né? No dia a dia mesmo. Então, não pode ser gordinha, eu não falo para ninguém ser Gisele Bündchen, mas tem que ter um corpo mais ou menos ali, né? Dentro da normalidade. Tem que fazer uma atividade física regular, por quê? Porque a nossa panturrilha é o nosso segundo coração. Toda vez que ela contrai, ela movimenta e ajuda o sangue a retornar, certo? Se você trabalha numa posição ou muito tempo em pé ou muito tempo sentado, tem que dar uma caminhada. Se fica muito tempo sentado, levanta um pouquinho e dá uma volta, porque isso estimula a contração muscular, ajuda o sangue a voltar. Se você fica muito tempo em pé, você tem que dar uma andada, não pode ficar só parado naquela região, né? Se for necessário o uso de algum tipo de terapia, de reposição hormonal, anticoncepcional, a vida é isso aí, risco-benefício, não tem jeito, né? Então tem que fazer o acompanhamento angiológico regular. Aí diagnosticou, então isso é prevenção. Tem algumas medicações que ajudam no alívio dos sintomas, né? Tanto de tomar quanto de passar, né? Só que assim, eles não tratam as varizes, porque tem muita propaganda, televisão, Facebook, tudo fala assim, não, se você passar e tomar, vai sumir variz. Não some. Milagre, né? Não some. É igual uma base. Você pega, passa aquele creme, a perna tá linda, né? Tomou banho e acabou, né? Então, e também você não está tratando a doença. Varizes é uma doença. Não é só questão de estética, é uma doença que causa complicações para o paciente, certo? E a partir do momento que está identificado, tem indicação da intervenção. Então, você pode fazer desde as aplicações, né? Esclerose, que pode ser química, que é por algumas substâncias. A espuma também é o tipo de esclerose, que você injeta a substância. O laser também pode ser feito, mas você queima por calor, né? E a cirurgia é que você tira realmente aquela veia que está doente. E tem a radiofrequência também, que é por, vamos assim, legalmente falando, por calor. Então, você tem esse arsenal terapêutico, que vai ser melhor para você, depende do seu caso e do seu médico que for indicar. Então, por isso que é importante a consulta, avaliar, ver e propor o tratamento de forma adequada. Eu costumo sempre fazer as perguntas aqui que o cidadão comum vai fazer, né? Quando você fala que retirar a veia, aí a pessoa pergunta, mas a veia não vai fazer falta, não? Então, aí é toda sempre, essa é campeã. Porque você faz, antes da cirurgia, ou antes de qualquer procedimento para identificar, geralmente você faz ultrassom para identificar um mapeamento venoso, de quais veias estão comprometidas e quais veias estão normais. Então, você não tira todas as veias do paciente. Lembrando que 80% do retorno venoso das pernas, ou seja, o sangue voltar para o coração, por isso chama circulação, vai pela artéria, volta pela veia, é pelo sistema profundo. O sistema superficial, que essas veias que a gente enxerga, é responsável por 20%. Então, vamos lá, fez o exame, identificou, tal veia está doente, tal veia está ruim. Aquela veia que está comprometida, ela só está atrapalhando a sua circulação.
Então, quando você retira, você faz o procedimento ablativo, enfim, você desvia aquela circulação que está parada ali pela via que está normal. Pensa antigamente, quando tinha o guia 4 rodas, tinha aquele mapa do Brasil. Já viajei muito no guia, então, guia 4 rodas. Vira aqui, vira aí tinha as BR, tinha, né, tudo certinho. Hoje tem o Waze, né? Aí tem aquelas duplas, né? Eu lembro era amarelinho, que é a via longa, né? São as vias maiores. E aquele tanto de estrada vicinal, né? Então, a nossa circulação é mais ou menos isso. Então, às vezes você tira uma via maior, que tá uma veia maior, só que as vicinais estão ali. Só que o paciente... genético não tem jeito de nascer de novo, né? Ele não fez nada que ele mandou. Não perdeu peso, não tá fazendo atividade física, não tá usando meio elástico, não tá tomando medicação, não tá fazendo nada. Aí fala, minhas varizes voltaram. Fala assim, gente, varizes não ressuscita, não. São outras veias que estavam normais no momento da avaliação, que infelizmente é uma doença crônica e progressiva, e foram se dilatando. Então, por isso que é importante o quê? Infelizmente, você tem tendência a ter? Vai ter. Então, é importante você tratar para evitar as complicações. Igual a gente falou, uma trombose, uma ferida que não fecha, que é muito duro. Imagina todo dia fazer curativo na ferida. Sim, é sofrido. Né? Muito sofrido. Então, Mariana, então a gente pode dizer que varizes vai além de estética só, né? Tanto é que é uma doença, tá no CID, né? É muito mais. É porque porque gente... nós homens, Guilherme Verano, claro. A gente acha que é uma frescura. Não é, não. Isso é frescura. Negócio de espuma, de aplicação, é vaidade. Não sei que operar, né? Tem que operar. Gastar dinheiro à toa. É sempre dinheiro, né? Então a questão não é estética, não, Guilherme Verano. De forma nenhuma. E as pessoas acham que até psicologicamente tentam levar para esse lado da estética, porque a palavra doença pesa, né? Pesa muito, né? Então eu acho que até psicologicamente tentam levar para o lado estético, né? Por conta disso. Não sei, né? E quando você fala assim, nós homem é custoso, viu? Terrível. Não é fácil, não. Não, é terrível. Mas graças a Deus que existe, né? Então, aí quando ele tem problema, aí ele demora, porque geralmente quem leva é a filha, a mãe, a esposa. Então já tá numa situação meio dramática. E homem, quando é pra ter varizes, a gente tem demais. Mas acontece porque... Então, lembra da estatística 9-1. A 9? É 9 mulher, mas quando um vem com força, né? Então, assim... E geralmente o tratamento é o mesmo? É o mesmo, não muda, certo. Não muda. E homem, a característica da veia, quando você está operando, está fazendo algum procedimento, ela é uma veia mais grossa. Ela é mais firme porque tem menos hormônio estrogênio, né? O homem também tem um pouquinho, mas é bem menos. Dificulta ou facilita o tratamento? Ou é indiferente? Não, é indiferente. Dificulta porque vocês não vão no começo. Espera o trem. Você fala que a esposa, a namorada, a mãe tem que levar pela orelha. Tem que levar, praticamente. E essa questão das aplicações, porque no dia a dia também a gente vê isso demais. Vou ali fazer as aplicações, até que fica. Tanto. Gente, pra que isso? É isso que é importante falar. Porque a aplicação... Doutora, não é estética, não. Não é não. Você está querendo se convencer. Não. É dúvidas dos homens. Não é. A aplicação, o que é? É o termo leigo, né? É diferente, por exemplo, assim, da aplicação que todo mundo acha que é estético, né? Mas nesse caso botox, aqueles preenchimentos que você faz ou intramuscular ou você faz intradérmico, né? Preenchimentos, tudo. Quando você faz uma aplicação de veia, você está injetando uma substância dentro da sua circulação. Por isso que é um procedimento médico mesmo e tem muitas complicações. Então, hoje em dia, até um alerta, muitos outros profissionais que acham que é só estética, né? Acham que pode sair fazendo aplicação. Aí que é o problema. Porque você está injetando uma substância dentro da sua veia que você não sabe onde vai parar, dependendo da sua formação, faz um curso de um fim de semana. A gente estuda 6 anos, faz 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de vascular, continua se atualizando e mesmo assim tem o risco, né? Volta até naquele caso do guia, né? Pode se perder no guia 4 rodas. Exatamente. Dona Mariana, então... 2018, ainda tem profissional que não é médico arriscando fazer aplicação? Não, a gente fica sabendo que eu sou secretária da SBACV, aqui em Goiás, da Regional Goiás. Aí tem as denúncias, né? Tem gente que faz em casa, na garagem de casa,
entendeu? Salão de beleza, isso é proibido por lei. Mas às vezes a pessoa vai e fala assim, mas promoção, 5 sessões, parece que é mercado, né? Você compra 5 caixas de sabão em pó. Eu falo, gente do céu, vocês são loucos demais. Né? Não pode fazer isso não, vocês estão colocando a saúde de vocês em risco. Não é assim defendendo eu mesmo, mas assim, é um procedimento médico, precisa de avaliação. Quando você injeta essa substância, pode promover uma necrose, você está fechando a circulação da pessoa de forma controlada. É um processo inflamatório que você está fazendo de forma controlada. Só que assim, dependendo da velocidade, da quantidade, da concentração, pode formar uma ferida que não cicatriza. Você né? obstrui vias e libera vias, né? Esses dias chegou uma paciente, tadinha, fiquei nada, dó, que ela fez nessa situação, né? Tava barata, tava lá no salão, fez. Aí, chegou toda manchada a perna e começou a chorar porque ela ia casar e tinha comprado a primeira vez para ir para a praia, ia para Porto Seguro. E toda manchada a perna e o sol ainda piora, né? Aí, o que você faz? Você senta e fala assim... Ai, doutor, vou casar mês que vem. Eu falo, e agora? Entendeu? Então, às vezes é um barato que sai caro, só que assim, você está arriscando não só suas pernas, entendeu? De ter problemas, como sua vida, porque pode embolizar esse material que você faz a aplicação. Porque é dentro da veia. Ela simplesmente morre. Essa coisa simples, né? Tranquilo. E essa questão da espuma, que até alguns poucos anos atrás a gente não via falar. Como é que é isso? Injeta uma espuma na veia? Não, a espuma, ela, na verdade, assim, o procedimento tem uns 20 anos. É porque se tornou popular agora, né? Basicamente assim, a mesma substância que a gente faz a aplicação em concentrações maiores. E você pode fazer tanto no consultório, no Brasil ainda não está autorizado, mas que a gente já compra pronta, mas lá nos Estados Unidos tem. E qual que é o objetivo? Quando você injeta essa substância, ela é mais concentrada, você promove uma lesão do endotelial. O que é isso? Dentro da veia, a parede, dá uma irritação. Isso é aplicação, tanto por calor quanto por espuma. E fecha o vaso. Essa espuma irrita, aí ele colaba, fecha, então dá a impressão que a veia não está mais lá. Ela forma essa fibrose, entendeu? Então, só que assim, a espuma você tem que tomar muito cuidado, porque ela, como tem gás, ela pode acender, né? Ela vai subindo e de repente vai parar no coração. Então tem que ser assim, bem indicado, feito de forma correta, e é um procedimento excelente. Ajuda a tratar as veias, fechar a ferida, fazer uma série de coisas. Só que tem que ter esses cuidados. Fatores genéticos, queria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre isso. Influenciam nessa questão das varizes? Com certeza, eu falo que a gente não rouba nada de ninguém, né? Herda. Então, principalmente do ponto de vista vascular, tem muita associação genética. Varizes, principalmente, você tem uma tendência a dilatar essas veias. Algumas doenças arteriais também, como aneurismas, porque aí no caso é artérias, né? Elas vão se dilatando porque há estudos que mostram que essas pessoas têm uma deficiência em algumas proteínas, algumas enzimas, que vai devagarzinho, a parte externa da artéria também vai dilatando. Então, por isso que eu falo, é meio familiar. Você opera irmãos, opera, às vezes, a família inteira. Na trombose também tem um aspecto familiar. A gente sabe que existem uma série de genes que são transmitidos de pai, mãe, às vezes pode até pular a geração, que faz com que o sangue fique mais grosso. Você tem uma deficiência para afinar o sangue, ou você tem muitas proteínas que fazem o sangue ficar mais grosso. Então, tem esse aspecto familiar também, entendeu? Então, na vascular, a gente sempre fala, a história familiar é muito importante. Você pergunta assim, sua mãe tem varizes? Sua mãe tem aneurisma? Sua mãe tem trombose? Sempre perguntar, sempre assim, não, se meu irmão teve, é bom, bom pensar se eu tenho também, entendeu? Tem esse aspecto familiar que é importante.
E na gravidez, quais os cuidados que tem que se tomar? Porque a senhora citou que a gravidez é um dos momentos. Estou escrevendo o microfone aqui. Na gravidez, quais os cuidados? É porque eu estou observando o celular aqui para ver as perguntinhas que chegam por aqui também, Guilherme Verano e amigos do 14. Não tem problema, não. Então, nessa questão da gravidez, quais os cuidados que tem que se ter? A gravidez é um momento assim, singular, né, na vida da mulher. Porque ela associa alguns fatores de risco, né, que podem piorar a tendência genética dela ter varizes. Primeiro, toda mulher engorda na gravidez, né? Então, você ganha mais peso e acaba tendo essa dificuldade no retorno venoso. Associado a isso, a placenta, ela produz muito hormônio para manter o neném lá. Então, esse hormônio circulando também age nessas veias e promove essa dilatação. Além disso, tem o útero gravídico, que está lá o neném dentro, comprime a cava, que é uma veia, a maior veia que a gente tem, está aqui no abdômen. Então o neném vai crescendo, só vai comprimindo, só apertando. Compromete a circulação. Isso. Aí há uma obstrução mecânica mesmo ao retorno venoso. Então não basta ser só hormonal, não basta ser só o peso, tem obstrução mecânica. Então às vezes o paciente chega lá assim, neném petitinho, tem 2 semanas. Nossa, eu tô cheio de varizes. Eu falo, calma, mantenha a calma, que a gente reavalia daqui 6 meses, porque ainda tem muito hormônio circulando, você acabou de ter o filho, eventualmente 60%, 70% regride. Depois a gente faz uma reavaliação para ver como tá. Agora, os cuidados, né, da gestação. Tudo que a gente faz para tentar ter uma gestação mais normal possível. Então, tentar não ganhar muito peso, né? Eu sei que é difícil, dá fome, né? E vontade de dormir, mas tem que tentar. Se a pessoa já faz uma atividade física regular, manter aquela atividade, né? Lógico, com todas as orientações do educador físico e do obstetra. Não adianta também achar, agora em gravidez eu vou fazer atividade física, né? Nunca fez. Aí agora acha que vai fazer, né? Vai virar atleta, né? Eu lembro da Isabel, jogadora de vôlei, que ela jogou vôlei de forma competitiva até os 6 meses. Mas ela já tinha um corpo, né? Preparado para aquilo, magrinha, né? Só tinha barriguinha. A perna, manter a mesma coisa. Entendeu? 6 meses enrolando, né? No chão. Incrível. Então, assim, tem que avaliar isso. O uso da meia elástica é importante até para conforto, porque até o quarto mês, né? O neném ainda está dentro da pelve, ele ainda não foi para o abdômen. Então, você pode usar a meia 3/4, que é mais fácil de colocar, né? O nosso clima é muito quente, tem uma melhor adesão, né, ao tratamento. Agora, passou do 4º mês, aí já tem que ser com aquela com barriguinha. Que aí o útero sai da cavidade pélvica, vai para a cavidade abdominal e começa a comprimir tudo. Então, você tem que dar uma forcinha para ajudar o sangue a retornar. Se puder, tiver oportunidade, a mulher ter pelo menos um repouso 10 a 15 minutos no período da manhã em decúbito lateral para tirar esse útero, né, de cima da cava para dar uma descomprimida, e à noite também. E alternando os lados? Não, é do decúbito lateral esquerdo, né? Ele tem que jogar pro lado. E é isso. Beber bastante água, né? Para o sangue não ficar grosso. E assim vai. Água, e não água que passarinho não bebe, né? Água. Foco na água. Verano, esses dias eu ouvi uma discussão interessante. Aí eu tô com um problema de varizes porque eu trabalho o tempo inteiro em pé. Aí a outra no grupo falou assim, mas eu trabalho mais sentado e também tem problema? Em pé ou sentado, ou independe disso? Como é que é? É a mesma posição. Então, assim, por exemplo, eu trabalho muito tempo sentado. Mas, assim, igual lá no consultório, eu gosto de levantar e chamar o paciente. Eu vou lá e chamo, porque você dá aquela estimulada na circulação. É difícil uma profissão que você trabalha 100% sentado. Por exemplo, motorista, né? Que não tem como, né? Como que vai sair do carro, do caminhão, tudo, sem ser sentado. E operador de telemarketing, que fica no telefone, assim. Esse pessoal que edita vídeo também. Mas assim, às vezes levanta, volta, levanta. Mas tem essa possibilidade de você levantar, voltar, marcar ali a cada 2 horas, você dá uma alterada no decúbito, né? Levantar. E a pessoa em pé, eu falo que é mais assim, segurança, ou às vezes o pessoal que trabalha assim muito em loja, que às vezes não dá para sentar, que é difícil. Mas aí você pode usar meia elástica, você pode fazer as outras coisas. Varizes, tem que colocar na cabeça assim, que grande parte é genético. Só que assim, porque eu trabalho muito tempo sentado ou em pé. Aí você pergunta, certo? Mas
Você faz alguma atividade física? Não, não gosto. Não tem Você tempo. toma Né? algum... Não tem tempo. Você usa algum tipo de terapia de reposição hormonal? Eu uso anticoncepcional desde os 15 anos, certo. Aí já chega meio acima do peso, né? Certo. Então, assim, a culpa é ficar sentado ou em pé. Mas o resto, não é. O problema é aquilo. Então a gente tem que reavaliar. Eu vejo assim, por exemplo, motorista. Eu tenho dó dos motoristas, que é tudo gordinho. Você já reparou? Geralmente aquelas barriguinhas. Tudo barriguinha. Aí a hora que você senta, o que acontece? A barriga, ela comprime a virilha, atrapalha o sangue a voltar. Então, assim, é uma profissão... É difícil, né? Porque fica muito afastado da família, fica o tempo todo fora de casa. Mas, assim, não pode ser gordinho, não, gente. Não pode. Eu igual falei, precisa ser Gisele Bündchen, mas tem que estar mais ou menos ali, né? Uma curiosidade minha aqui, porque você está falando da questão hormonal e a mulher na menopausa, é claro, né? E o homem em relação à andropausa, potencializa alguma coisa? Não. Essa é mais uma pergunta do Joséval também. Que, não, né, preocupação, assim. Gente. É quase a pergunta pessoal, né? Não, porque o problema da menopausa é que há picos e declives muito grandes, são muito assim, bruscos, são né? muito bruscos. A andropausa, você não produz estrogênio. Você deixa de produzir testosterona. O problema da andropausa é que, como cai sua testosterona, tende a cair massa muscular, cair alguns outros comemorativos que poderiam estar ajudando você, no caso de uma tendência genética a ter, né? Aí ela pode piorar, mas não por conta do hormônio. Mas em caso de perda de massa muscular, o Joséval é adepto de academia, eu também sou. Fazer a musculação é importante? É recomendado, inclusive, né? O que não pode é pegar muito peso. Aí você pergunta, o que é muito peso? Ultrapassar o seu peso corporal. Então, por exemplo, você pesa 70 quilos. Você pode fazer agachamento. Você pode fazer leg press, mas você não vai pegar 150, 200, igual eu vejo, às vezes, muitas mulheres pegando. Aí eu só dou aquela olhadinha, né? Eu lembro Mariana na academia, só olhando o pessoal. Só olhando, né? Só na fiscalização. Nossa, tá levantando muito peso. É o que eu falo, assim, às vezes, eu gosto de correr ali na São Francisco, né? Aí, às vezes, passa aqueles motoqueiros, assim, eu falo assim, ó, cliente lá do ano. A gente se vê. Igual, às vezes, tá pegando muito peso, assim... Cliente, daqui a pouco a gente cliente vê. Potencial. A gente sempre tem, né? Eu falo vascular, enquanto houver cigarro, enquanto houver moto, enquanto houver mulher no mundo, não falta. Não vai faltar cliente de jeito maneira. Não. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. O tratamento nem sempre é cirúrgico. Existe o tratamento medicamentoso. Sim. Nem sempre vai para a mesa de cirurgia. Não, nem sempre. Porque assim, toda cirurgia tem seu risco. Cirurgia não é passeio no parque, né? Então você tem que avaliar o risco da cirurgia. A partir do momento do diagnóstico da variz, tem indicação de intervenção. De alguma forma você tem que intervir. Medicamentoso para melhorar os sintomas, a meia para melhorar os sintomas. Eventualmente você pode fazer essas terapias ablativas, que é aplicação, espuma, cirurgia, laser. Então, assim, você avalia o risco, né? Porque eu falo, a gente tem que entregar o paciente melhor do que ele entrou no centro cirúrgico, né? Então, às vezes, você pega uma senhora que acontece muito assim. Antigamente, infelizmente, né, as pessoas não tinham tanto acesso aos recursos de saúde. Então, hoje em dia, essas senhoras ali que estão com 60, 70 anos, com ferida crônica, aquelas vezes que sangram, se tivesse operado lá atrás, não teria essa complicação. Só que não tinha acesso. Agora, só que elas chegam, já estão hipertensa, diabética, já infartou, já teve um tanto de coisa. Como que você leva uma mulher dessa para operar? Doutora Mariana, então com certeza, a senhora falou essas veias que sangram, essas úlceras que dão, é porque demorou tratar, é isso? Úlcera na perna é diagnóstico diferencial, ou seja, tem um leque de possibilidades. Não são todas que são por conta de varizes ou problema de circulação. Ah, sim. Né? Então a gente tem que descartar, por isso que é importante. Infecção, pode causar úlcera. Tem uma que chama leishmaniose, assim, que causa umas úlceras bem feias mesmo. Então tem um tratamento com os antibióticos, tem um tratamento todo especial. Hipertensão arterial causa úlcera.
É raro, mas causa, assim, menos de 10%, mas tem. Quando a hipertensão é descontrolada, aquela pressão muito alta, machuca as microarterinhas que chegam até na pele. Então, é aquela úlcera dolorosa, com fundo branco, porque não está chegando circulação, porque fechou aquelas microarterinhas. Então, a hipertensão descontrolada da úlcera. Aí, as outras causas, né, vascular mais importantes, a doença arterial, no qual o sangue não chega, então por isso que fica preto, a pontinha do pé, está muito associado ao cigarro, ao diabetes e hipertensão, aí são os outros fatores de risco. E tem a úlcera venosa, que é aquela úlcera, assim, que geralmente muito secretiva, vai aumentando de tamanho, com fundo vermelho. A úlcera arterial não, geralmente o paciente, ele machuca sem ver, associado muito a diabetes, e vai ficando preto o pé, até com risco de amputação, né? Infelizmente. Diabéticos. Mais cuidado ainda, né? Mais cuidado. Eu falo que diabetes tem que cuidar do pé igual cuida do rosto, né? A gente cuida, passa creme, faz a barba, penteia o cabelo, olha no espelho todo dia. Tem gente que não olha o pé, você já percebeu? O pé é muito desprezado, né? Coitado, a gente só lembra dele quando tá doendo, né? Então, assim, o diabetes tem que olhar, cuidado com o pé, precisa fazer uma avaliação vascular para ver se o sangue está chegando de forma adequada, porque com o tempo, o paciente diabético, ele perde tanto a parte de inervação, se ele não cuida, então ele perde sensibilidade, começa assim, eu sinto dormência, eu sinto choquinho, tá formigando, tá formigando, aí progressivamente ele vai perdendo, ele não sente nada, não tô sentindo nada, né, como diz o Pintinho. Então, ele precisa de uma avaliação, por quê? Ele pode ter tanto a lesão infecciosa, ou seja, o sangue está chegando bem, mas como ele não tem esses cuidados com pés, aumenta a chance de micoses, infecciona então o pé diabetes infectado. E vira um portal também para entrada. Para né? entrada, ou pode ser isquêmico por falta de circulação. Então, o paciente diabético, ele precisa ter um cuidado redobrado. Então, calçado adequado, meia adequada, né? Olhar o pé todo dia, né? Ver se está tudo bem ali. Mesmo possa secagem ali também, né? Entre os dedos. Sim, secar entre os dedos, importante. Porque fala assim, eu tenho freira, mas eu sempre tive. Não, freira, não, de família. Não, isso é de família. Não, gente, pelo amor de Deus. Já teve freira? Não. Ô, Guilherme Verano, eu não tenho lembrança. Não, eu também não tenho lembrança. Eu sinto frio, mas freira eu nunca tive. Então tá bom. Mas vamos deixar um pouquinho a questão das varizes. E a senhora citou bem no iniciozinho do nosso bate-papo a questão da embolia pulmonar. O que vem a ser a embolia pulmonar? Então, a embolia pulmonar é o seguinte. Eu falo que ela é o caminho, né? É a migração do trombo. Então, as pessoas confundem muito, assim, trombose, embolia. A trombose, o que é? O sangue, ele é líquido. Ele tem que circular nas veias, nas artérias, certo? A partir do momento que ele fica coagulado, né, falando para o leigo entender, ele não circula mais, aquele território foi trombosado. Então, você pode ter tanto uma trombose arterial ou uma trombose venosa. Qual que é a trombose arterial que a gente mais conhece? O infarto. Parou de circular o sangue, não está chegando ali mais. Segunda mais que a gente conhece trombose arterial, AVC. Parou de circular o sangue para a cabeça. Mas o AVC também pode ser hemorrágico, pode sangrar na cabeça também. São as duas formas. E no caso, assim, das pernas, você pode ter essa trombose arterial, igual eu falei, que forma as úlceras, o paciente tem risco de amputar a perna. Só que no retorno venoso do sangue para o coração, pode trombosar esse sangue também. Então, ele fica parado. Então, o paciente chega com a queixa de dor, edema, fica grande a perna, porque o sangue está indo, mas não está voltando. O sintoma fica bem evidente. Fica bem sugestivo, né? E se esse trombo tá lá, quietinho, né? O sangue, ele vai progredindo, porque não tem aquele estímulo da circulação, solta um pedacinho, vai parar no pulmão. É embolia pulmonar. Então, a trombose, ela pode causar embolia pulmonar, não só nas pernas. O sítio mais comum é as pernas, mas eventualmente pode ser nos braços, pode ser na pelve, trombosar uma veia da pelve e parar no pulmão. E também tem embolia pulmonar associada a trauma de grandes ossos. Então, por exemplo, paciente acidente automobilístico, teve uma fratura de fêmur, uma fratura de quadril. Esses grandes ossos têm gordura dentro, né? E que é a medula óssea.
Então, se tem essa fratura e essa gordura cai na circulação, para no pulmão, a pessoa para de respirar na hora. Então, o paciente teve um trauma grave, foi para o centro cirúrgico, operou, foi tudo bem a cirurgia. A hora que está terminando, falta o ar, né? O anestesista identifica, faz as manobras de ressuscitação, aquela coisa, aquela loucura, o paciente morre. Vai para a emergência principal, causa é embolia gordurosa. Então, sempre a gente tem que estar atento. Trauma de grandes ossos, trauma agressivo mesmo, é embolia gordurosa. As pessoas falam que a questão da embolia aconteceu porque, só está falando de trauma, fraturou aí a perna, o tornozelo, colocou gesso e o gesso apertou. Isso tem alguma coisa a ver isso? Tem, porque assim, a trombose venosa profunda, hoje ela tem sido bem mais investigada. A gente tem muito diagnóstico, porque antigamente a gente falava que elas morrer de repente, né? Se de repente matou, morreu de repente, né? Pagou. Então, assim, tem alguns fatores de risco que aumentam a chance desse sangue ficar coagulado dentro do vaso. Quais são eles? Idade avançada, que sempre tende o sangue ficar mais grosso. Imobilização prolongada, ou seja, o paciente acamado. Ou porque ele fez uma cirurgia de grande porte, ele não pode caminhar. As cirurgias ortopédicas são de maior risco, porque se opera um quadril, você não pode mais firmar a perna, você fica uns 30 dias, né, sem firmar. Então, aumenta a chance de embolia, de trombose e, posteriormente, embolia pulmonar. Joelho, então as cirurgias ortopédicas, cirurgias grandes abdominais, também porque o paciente, assim, ele tem dificuldade de caminhar, ele fica muito tempo parado. Paciente que fica muito tempo internado em hospital, por alguma outra causa que fica muito tempo, né, deitado, o cigarro, uso de anticoncepcional, essas viagens maiores que 8 horas, se o paciente tem uma tendência genética a ter, não é todo mundo vai viajar 8 horas, não, gente, calma. Essa pessoa tem tendência genética a ter, também aumenta a chance de trombose e posteriormente uma embolia pulmonar. Essa da imobilização, porque o paciente não consegue mexer, né? Ele fica parado. É a mesma coisa o paciente acamado. Tem paciente que às vezes, assim, teve uma sequela de AVC, derrame, né? Que o pessoal fala, e ele fica só na cama. Ele não está movimentando. Então, a chance do sangue coagular ali, soltar um pedaço e ter uma embolia pulmonar é muito grande. Em relação a voos, que a senhora estava falando, viagens muito demoradas, mas tem voos que são muito longos. E o ambiente pressurizado do avião pode potencializar? É recomendável o passageiro ele circular pelo corredor? Assim, o que a gente considera voo longo? É maior que 8 horas. Tá? Porque o Joseval faz muitas viagens internacionais, entendeu? Então, Dubai ali para ele, 12, né? 14, 20 horas de viagem. Leve. É verdade. Então, maior que 8 horas, o que a gente recomenda? O que piora também? O ambiente é hipobárico. O que é isso? É baixa pressão. Então, isso faz com que você desidrate. Aí tem gente que viaja 12 horas, ainda toma os vinhos que serve, né? Toma tudo. Aí desidrata, esquece de beber água. Porque é difícil no banheiro, né? Em avião. Ninguém quer ir no banheiro. Não anda, fica lá, às vezes toma remédio pra dormir. Porque quer dormir, quer chegar lá, quer apagar. Junta medo, junta ansiedade. Enfim, são várias coisas que vai associando, né? É terrível, na verdade. Então, qual que é a recomendação? A pessoa que não tem nenhum problema de saúde, se puder, levantar a cada 2, 3 horas e lá no fim do corredor voltar, né? Beber bastante líquido, só que aí vai ter que ir muitas vezes ao banheiro. Líquido é água, tá? Quero reiterar isso. Entendeu? Água. E agora, se o paciente já teve uma trombose, tudo, ele precisa passar pelo vascular ou hematologista, que ele vai dar as orientações. Então, uso da meia elástica, eventualmente tem que tomar alguma medicação para não coagular o sangue, entendeu? Tem todas essas orientações. A questão, a gente ouve também, vê e é noticiado, a mulher morreu de embolia pulmonar porque foi fazer uma lipoaspiração e junto com a lipo fez mais isso, fez mais aquilo, ficou na sala de cirurgia não sei quantas horas. Tem a ver com as várias cirurgias, tem a ver com o tempo, tem a ver com estudo, como é que é? Tem a ver com tudo. E até encaixa, tem umas que colocam a cinta bem apertada para garantir, né? Porque o importante é associar problemas, né? É sempre assim. Por que pode ser só? Tem que associar. Aperta a cinta. Mais um pouquinho. Então, assim, qual que é o problema da cirurgia plástica? Fator de risco. Cirurgias prolongadas, tempo de imobilização prolongado. Seria um tempo prolongado? Prolongado maior que 4 horas da cirurgia. Então, por exemplo, você vai fazer só uma prótese de mama, a chance de ter um problema é pequeno.
Uma cirurgia, uma colecistectomia, uma hérnia, que é a cirurgia curta, a chance é menor. Agora, eu falo que a cirurgia do desmanche, né? Você dá uma lanternagem completa, assim, né? Aí, que as pessoas... Eu já fiz. Não, ainda não. Não, se prepare, pode chegar um dia. Então, o paciente chega assim, aí ele vai fazer o risco vascular com a gente. Pois não, o que a senhora vai operar? Então, eu vou fazer... mama, vou arrumar, vou pôr prótese, vou fazer abdômen, vou fazer lipo, vou não sei o que. Aí você fica até confusa, né? Pra digitar o tanto de coisa que a mulher vai fazer. Então, lógico que vai passar de 4 horas, né? Não tem como. E depois de uma cirurgia dessa, pra você ter essa mobilidade, é muito difícil. Por mais que você oriente assim... múmia, né? E assim, abdominoplastia... No bom sentido, claro. Pelas faixas, né? Que aquele que puxa a barriga, tudo tira o excesso de pele, a paciente ainda fica assim, ó, que eu falo que é a posição cadeira de praia. Ela fica literalmente assim, andando curvadinha. Fora a cinta, fora tudo. Então, são várias coisas associadas. Então, hoje a gente tem uma tendência nessas cirurgias, tipo, de grande porte, da plástica, o próprio cirurgião plástico ele tem evitado. Porque teve muitos problemas, né? Então, ele evita. Ou faz assim, mama, abdômen, a gente espera. Mas se for fazer, tem que fazer uma terapia, uma profilaxia para evitar a trombose. Entendeu? Aí tem a recomendação de medicação, caso seja necessário, uso da meia, compressão da perna, né? Uma série de coisas que tem que ser recomendada. Eu vou falar até em relação à equipe, porque o médico, o pessoal da equipe vão ter também que ficar lá 4 horas em pé. E aí, como é que faz? Até usar uma meinha, né? Complicado. Mas eu falo assim, cirurgia e a anestesia não é vitamina, né? Que o povo acha que tem, aproveita que tá anestesiado, faz isso. Aproveita que tá anestesiado. Mas, gente, aproveita o anestesiado, que é isso, né? Tá falando de caminhoneiro, né? Vamos aproveitar o frete, aproveita, né? O frete, né? Aproveita. O caminhão pode voltar vazio. Pra quê? Doutora, tem possibilidade de acontecer embolia mais do que uma vez? Pode acontecer. Então, a gente fala que é a recidiva, não só da embolia, o evento trombótico, né? Então, às vezes, o paciente teve uma trombose na perna, fez o tratamento, tudo, lógico que o primeiro evento, dificilmente, não estou falando que a gente vai ficar investigando outras causas. Então, quando o paciente teve a trombose, eu falo assim que o tratamento é por partes. Parte 1, identificação da trombose e tratar para evitar uma embolia pulmonar e as sequelas da síndrome pós-trombótica. Passo 2, ver se foi efetivo o tratamento, se você não está tendo sequelas, se você não teve novos eventos. Passo 3, ao término do tratamento, você vai ser estratificado os fatores de risco que levaram o senhor a ter essa trombose. Entendeu? Homem, agora você não vai gostar. Homem com trombose, a chance de recidiva é muito maior que mulher. Entendeu? Então, homem, a gente tem que tomar muito cuidado. Menor que 50 anos, então, a chance é gigante. Às vezes precisa ficar com anticoagulação muito tempo. Entendeu? Já passou do fator de risco? Então, assim, tem que ver se fuma, se tem algum fator genético, se teve essa imobilização prolongada, se teve outras coisas associadas para a gente avaliar. Será que não vale a pena manter o tratamento para evitar uma recidiva? Porque, eventualmente, uma recidiva pode ser fatal, né? Em relação à embolia pulmonar, quem teve depois leva a vida normal? Tem que ter algum cuidado? Como é que é? Assim, hoje, se você consegue fazer o diagnóstico precoce, né, e instituir o tratamento adequado, e depende do quanto de pulmão, né, foi pego nessa embolia, muitos pacientes conseguem normalizar a função pulmonar, função cardíaca e levar a vida normal. Agora, se for uma embolia maciça, maior, e não foi tratada de forma adequada, pode levar uma sequela para o resto da vida do paciente. Então, depende do grau. Porque eu falo, o paciente teve embolia pulmonar. Às vezes pegou um raminho só do pulmão e tratou de forma adequada, vida normal. O outro caso, teve embolia pulmonar e morreu, foi pro CTI e morreu. Às vezes foi embolia que a gente chama cavaleiro, porque pegou as duas artérias, as duas pulmonares, entendeu? Então, lesou os 2 pulmões de forma muito agressiva. E o processo para reverter? Porque chega um quadro desse aí, é muito complicado? Depende. Por exemplo, assim, o pior dos cenários, vamos pensar, essa embolia que eu falei é cavaleiro. O paciente, assim,
travou o pulmão, não chega sangue para oxigenar, a pessoa não consegue oxigenar. Então ela tem que ser entubada, né? Eventualmente ela não consegue manter a pressão, então que a gente fala em instabilidade hemodinâmica. Esse paciente tem que ser levado de imediato para o centro cirúrgico para terapia intervencionista. Você tem que tirar o trombo de lá. Ou você pode fazer por via endovascular, que você faz por cateterismo, ou eventualmente de forma aberta. Você tem que tirar esse trombo, você tem que dar um jeito do pulmão funcionar, entendeu? Aí você vai para o outro extremo, teve uma embolia titia, entendeu? Que o paciente chegou com um pouco de falta de ar, diagnosticou. Hoje em dia a gente tem medicação via oral. Antigamente era só endovenosa, depois passou para subcutâneo, hoje tem medicação via oral. Então, às vezes não precisa nem ficar em UTI, dá para fazer o tratamento ambulatorial. Então tem esses extremos, entendeu? Tem desde a tragédia e até um caso mais leve. Guilherme Verano, já chegando aí no final, né? Passou rápido demais da conta. Então, levanta a plaquinha ali. A gente gostaria que a doutora Mariana desse dicas aí para o assinante do 14, você que está nos assistindo aí, para que as pessoas não tenham tanto problema de varizes, não tenham o problema da embolia pulmonar, não tenham o problema da trombose. O que a senhora pode dizer para o nosso assinante, doutora Mariana, para prevenir essa série de coisas que nós falamos aqui? Focamos muito em varizes e na embolia pulmonar, temos mais assuntos como aneurisma, AVC, coágulo, arteriosclerose, mas isso aqui é para um outro programa, não é isso? Mas a gente gostaria de perguntar para a senhora, dá algumas dicas aí para a gente. Eu acho assim, a dica para a saúde vascular é a saúde da vida como um todo, né? Então, assim, o que a gente sempre recomenda? Importante que a gente sempre esquece, sono. O sono hoje é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Muita gente não consegue dormir. E isso atrapalha muito, aumenta a pressão, a paciente come mais, engorda, entendeu? Então tem que ter uma higiene do sono adequado. Ingestão de água, pelo menos 2 litros por dia, que ajuda como um todo, né? Atividade física regular, a que você gostar. Você tem que fazer o que você gosta. Por isso que tem tantos tipos de atividade física. E é um esforço. Você tem que começar a fazer para você tomar gosto. Tem gente que faz caminhada passeando. Não adianta também. Né? Desfile não vale. Né? Outra coisa importante, a alimentação. Tentar buscar ter uma alimentação mais saudável possível. Então, valorizar frutas, verduras, carnes mais magras. Lógico que pode comer um docinho, alguma coisa assim, mas não pode ser aquilo a rotina da vida da pessoa, né? E também, eu falo muito assim, que a gente também não está sozinho aqui no mundo, né? A saúde também faz parte do nosso relacionamento com as outras pessoas, com a gente mesmo, e a parte da espiritualidade que é com Deus. Então, você conseguindo levar isso aí, você consegue ter uma boa saúde e também uma boa saúde vascular. Anotou aí? Guilherme Verano, é fácil, né? Só tem que ter vontade, disciplina, ela faz tudo, ela querer fazer, não é isso? Porque nós procuramos os problemas, viu, Verano? Dizem que a vida é feita de escolha. Exatamente. Escolhas certas e escolhas erradas. Ainda bem que a gente fez a escolha certa, né, José? De cuidar da saúde e levar, principalmente, essa mensagem, todos os profissionais que vêm aqui, para o assinante do Canal 14, né? E o Baltazar, a coisa frutificou, rapaz. Tá vendo? Valeu a pena você trazer a NET para Anápolis, Baltazar. Eu acho que nós vamos ter que trazer essa doutora aqui mais vezes, Guilherme Verano. Vamos sim, sem dúvida nenhuma, porque são muitas dúvidas, né, que afligem, né? Então eu acho que a gente tem que trazer, porque ficaram algumas pendências, porque esse bate-papo inicial, e até mesmo antes aqui do senhor chegar, e o José Val chegou atrasado, né? Mas a gente, né, releva isso aí, não vai ser multado nem nada. A gente falava que o tema principal, né, o menu principal, o quê? Varizes, né? Mas chamaram a atenção através das varizes, né, que foi o objetivo inicial, que acho que pode chamar a atenção para todos os outros, né? Então a gente vai desdobrar em outros programas com toda certeza. Tem muito tema ainda para ser falado. Doutora Mariana, muito obrigado pela presença. Eu acho que enriqueceu muito ao assinante do 14. Para nós foi muito bom. E a proposta é essa, levar boa informação, de qualidade, com alegria, nesse tipo de bate-papo. Então acho que hoje a proposta do nosso programa foi amplamente satisfatória. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma. Obrigado. Eu que agradeço. Então tá certo, a gente agradece também aos nossos parceiros, né, aos nossos apoiadores culturais, sem os quais seria impossível a execução deste programa. Até logo mais. Canal 14 NET
Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Resgate Remoções e Eventos e também Mercafrios Mauá. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.